Senhor. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei.
Ezequiel 36, versículo 26 ao 28. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Que seja Deus falando poderosamente ao nosso coração. Nesta noite eu peço a este Deus cheio de amor, graça, a este Deus que tanto cuida de nós, que através do seu Santo Espírito esteja nos conduzindo à compreensão do que Ele quer que nós façamos na nossa vida e da nossa vida. Quando Deus nos chamou, o fez para nos dar uma grande oportunidade, uma oportunidade de recomeço. Queridos, talvez a tua vida não tenha sido uma vida tão sofrida ou de tantos erros como muitas vezes nós encontramos. No curso que nós temos feito, eu e o Diácono Austin, a gente tem se deparado com muita gente destruída, irmãos. Muita gente que passou ou passa por uma situação em que ela olha e não vê mais esperança. E essa esperança não é nas outras pessoas, mas nela mesma. Ela olha para o espelho e vê alguém sem solução. Mas o amor de Deus, as misericórdias do Senhor, ela é tão imensa, irmãos, que ela nos pega numa condição em que nós não acreditamos mais em nós mesmos. Em que estamos numa condição em que o erro se tornou normal. O mal se tornou algo que é o natural. E Deus pega esse ser todo destruído, pega esta pessoa toda machucada, e Ele começa a trabalhar nesta vida. E nesta noite, a palavra de Deus, ela nos traz algo maravilhoso, que aquilo que Deus oferece para nós, e que muitas vezes, no caminhar da vida cristã, nós entendemos isso lá atrás, mas deixamos de colocar ou de assimilar esta bênção de Deus, de nos dar um novo coração. Talvez ainda não tenhamos tido a experiência que necessitávamos ter com Deus. E através disso nós não buscamos mais uma intimidade com Ele, não buscamos um aprofundamento com Ele. E aí, não por causa de Deus, não por falha de Deus, mas por causa do nosso caráter, por causa daquilo que nós somos ou temos deixado de ser, não permitimos que Deus renove o nosso coração. E eu peço a Deus que nesta noite, através da sua bendita palavra, Ele nos revele o seu plano divino de atuação na nossa vida, que não está só lá atrás, mas a cada dia Ele vai renovando este coração, e que isso possa acontecer nesta noite. Amado Deus, fale ao nosso coração, ministre, ó Deus, e dai-nos a compreensão de qual é a sua bendita vontade para a nossa vida. Esteja conosco, Deus, e também faça de nós canal de bênção aonde estivermos. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Quão preciosos somos aos olhos de Deus, irmãos. O quão precioso você é aos olhos de Deus. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, fala que nós somos pouco inferior aos anjos. Mas ainda assim, sendo um pouco inferior aos anjos, irmãos, os anjos estando acima de nós, quando eles se rebelaram contra Deus, o que Deus fez com eles? Expulsou. Porque não pode ter rebelião na presença de Deus. Será que o ser humano, ele é perfeitamente obediente a Deus? Será que não há rebelião
nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Mas ainda assim, nós sendo pessoas inferiores, Deus ainda trabalha sobre a nossa vida, nos dá a oportunidade. Ele começa a atuar na nossa vida para consertar. E o maior conserto que Ele quer proporcionar é no relacionamento com Ele. E relacionamento este quebrado por nós. Culpa nossa, erro nosso, deficiência nossa, falta de zelo nosso. Mas ainda assim Deus investe em nós. Ainda assim Deus atua sobre a nossa vida. O problema é que o pecado ele traz tanto estrago para a nossa vida, que não adianta o oleiro simplesmente tentar remendar aquilo que foi quebrado. Jeremias 18, versículo 1 ao 6, fala a respeito do trabalho do oleiro. E quando nós trazemos para a nossa vida, entendemos que não adianta mais colocar mais barro por aquilo que nós fomos, por aquilo que nós erramos, por aquilo que deixamos de fazer. Deus não atua fazendo remendo, queridos. Deus vai lá, trabalha e transforma. Não importa aquilo que foi, não importa a história de vida, não importa os acontecimentos desta vida, não importa as gerações que para trás vieram, o que importa é a ação de Deus e do seu Santo Espírito na tua vida. E quando Ele atua de uma forma tão poderosa, que nós não compreendemos, que nós não entendemos como há uma renovação nesta vida. Mas para tanto, há uma necessidade de um trabalho que muitas vezes é doloroso e nós não queremos passar. E aí que está o problema de tudo. O Senhor, Ele vai e quebra este vaso para que este vaso seja construído ou reconstruído. E nós não queremos isso, nós não permitimos isso, porque isso traz dor. Mas quando nós confiamos na ação de Deus, acreditamos naquilo que Deus há de fazer, não estamos vendo a obra completa, não estamos vendo o vaso totalmente feito, não estamos vendo este vaso totalmente pronto, mas confiamos na mão do oleiro. Ele vai trabalhando, ele vai dando forma, e à medida que ele vai dando esta forma, nós vamos entendendo como Deus trabalha, como Deus é perfeito, como Deus é atuante sobre a nossa vida para nos fazer algo verdadeiramente que seja útil para a sua obra, que seja útil na família, que seja útil no casamento, que seja útil no relacionamento, que seja útil na casa de Deus. Não pode haver remendo nas coisas de Deus, irmãos. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 16, ele explica o motivo de não poder haver remendo. E ele usa a ilustração a respeito do pano, do retalho. E aí ele fala que há uma roupa velha, e quando pega ali um pano novo e tenta fazer o remendo, o que vai acontecer é tensionar e aquele pano velho vai rasgar. Não vai servir. O remendo vai ser pior ainda. Então o que há de necessidade é dar uma nova vestimenta. É pegar aquilo que é velho e jogar para o lado e fazer algo novo. E esta nova vestimenta lá em Apocalipse fala a respeito daquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida. E quando nós chegarmos na glória, chegaremos com esta nova vestimenta. Mas essa nova vestimenta não é isso, queridos. É uma vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aquele que deseja ser agradável a Deus não pode ficar remendando a velha criatura. Ele não pode pegar velhos hábitos e tentar dar um jeitinho para ficar um pouco melhor, e isso é o suficiente. A palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim que se alguém está em Cristo, eis que as coisas velhas e tudo se fez novo. A ação do Espírito Santo de Deus nesta vida vai transformar este homem,
vai transformar esta mulher e vai fazer dele um novo ser, uma nova criatura. Como é isso? Só o poder de Deus explica. Só o próprio Deus é capaz de fazer. Na ação humana, ele vai tentar trazer remendo. E aí ele bebia uma caixa de cerveja, ele vai achar que está bom beber uma garrafa, uma latinha. Mas quando o Espírito Santo de Deus atua sobre esta vida e Deus transforma este homem, ele entende que aquilo, de uma forma total, faz mal a ele. Não importa se é um pecado grande, total, se é uma caixa ou se é um gole. Isso me faz mal, não agrada a Deus. Isso traz um mau testemunho. Isso estará com que a minha apresentação daquilo que Deus é na minha vida mostre que eu não consigo me libertar das coisas do mundo. E aí o Senhor nos fala em Efésios capítulo 5, 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu sinto sede, mas sede do Deus vivo. Eu me alegro, mas me alegro na presença do meu Deus. Eu sinto prazer, mas sinto prazer em estar na casa e na presença do meu Deus. Aquele que conta mentiras, ele não fica satisfeito em contar uma outra vantagem. Para ele tem que viver sobre a verdade. Ele busca a verdade, porque a verdade vem do seu Deus na vida dele. E a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu não posso usar a mentira como recurso para a minha vida, porque eu estou dizendo que eu não acredito que Deus, o Deus que atua na minha vida, é capaz de resolver esse problema. Temos que estar descontentes com tudo que faz parte do nosso ser, que ainda não houve transformação. Qualquer área da nossa vida que não seja para a glória e louvor do nosso Deus deve ser trabalhado, deve ser tratado, irmãos. Deus não quer remendos, Deus não quer reformas, Deus quer começar algo novo na nossa vida. Ele quer nos fazer nascer de novo. Como é isso? Só Deus explica. Outro dia eu vi um documentário de um homem que ele pegou um leão, filhote, e ele criou esse leão. Esse leão foi criado por ele, foi sustentado por ele. Ele dava alimento para este leão. E o leão cresceu, irmãos. Mas ele só entrava na jaula do leão depois que o leão tinha se alimentado. E por que ele fazia isso? Porque ele falava que ele sabia qual era a natureza do leão. O leão não deixou de ser leão, apesar de ter sido cuidado com tanto amor por ele. Então ele tinha que ser precavido. O que essa ilustração está nos dizendo, irmãos, que a respeito dessa situação está falando, que cada um de nós tem uma natureza que precisa ser tratada pelo Senhor. A palavra de Deus nos pergunta se um etíope pode mudar a sua pele. Ele não pode. Não pode mudar a sua cor. Ele vai usar maquiagem. Ele vai ficar ali branquinho. Mas é algo externo. É aparência. Pode um leopardo ele retirar as suas manchas? Não pode. Faz parte daquilo que ele é. Assim como nós não conseguiremos nos livrar do mal que habita em nós pelas nossas capacidades, pelos nossos esforços. É necessário nascer de novo. É necessário a gente morrer para aquilo que nós éramos, para aquilo que, da maneira que nós vivíamos, e nascer com o dom de Deus, de obediência, de agradecimento, de gratidão a Deus.
porque somente Ele tem a capacidade de mudar, transformar aquilo que precisa ser transformado. Ah, meu irmão, Deus precisa te dar um novo coração. Deus precisa me dar um novo coração. Esse coração é inclinado para o mal, se ele não for trabalhado por Deus. Este coração, ele tem um desejo pelo mal, se ele não for trabalhado pelo Senhor. É um coração ingrato, é um coração que está atento somente àquilo que ele recebe, e não de quem ele recebe. Nós somos ingratos, irmãos, porque nós passamos por várias situações, e nós estamos atentos somente às nossas necessidades. Clamamos a Deus, pedimos a Deus, dá dinheiro, dá emprego, dá saúde, dá aquilo, dá aquele outro, mas não olhamos para Deus, para agradecer a Ele. Deus, apesar de toda a minha necessidade, eu tenho o Senhor comigo. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu tenho o Senhor na minha vida. Não temos vivido uma vida de louvor ao Senhor, de exaltar aquilo que Deus é na nossa vida. Precisamos sentir a ardente necessidade em nossos corações de mudar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não tem sido prioridade na nossa vida, aquilo que nós não temos buscado no Senhor e colocado como prioridade na nossa vida. Temos que ter a adoração como prioridade na nossa vida. Temos que ter uma vida de serviço ao Senhor, de se colocar à disposição do Senhor como prioridade na nossa vida. Temos que ter a vontade de amar ao Senhor e amar isso de uma forma incondicional e fazer isso prioridade na nossa vida, porque é isso que Deus nos orienta. Ele fala que nós devemos buscar o quê? Primeiro, o reino de Deus. É priorizar o reino, é priorizar as coisas de Deus, é priorizar o próprio Deus. Mas nós ficamos olhando e simplesmente só pedindo, mas não estamos dispostos a oferecer o nosso coração ao Senhor. Trabalhe nesse coração, Deus. Mude, faça algo novo, uma obra agradável ao Senhor. Queridos irmãos, tudo pode se tornar natural na nossa vida. Tudo pode passar a ser algo mais fácil. Ter uma vida devota ao nosso Deus, uma vida de amor, uma vida de obediência, uma vida que ver ao Senhor, um encontro com o Senhor como algo prazeroso. De vir à casa de Deus e entender que vamos ter um encontro com o Senhor. Hoje pela manhã estava falando a respeito da questão de sermos servos de Deus, de sermos fiéis ao Senhor. A nossa fidelidade, queridos, estará nos levando a permanecer em Cristo, mas não traz a salvação para nós. A nossa fidelidade vai fazer que no meio da prova, nas dificuldades, nós venhamos permanecer ali constante. Mas o que nos traz a salvação é meramente a graça de Deus. E somente por ela somos salvos. Então devemos ser gratos ao Senhor, porque até mesmo a perseverança, a fidelidade a Deus vem dele. É a capacidade que Ele nos dá. Então em tudo, em todas as coisas, nós devemos ter uma vida disposta a oferecer ao Senhor o nosso melhor. E o que nós podemos oferecer ao Senhor é o nosso coração. Trabalhe, Deus. Mude, Senhor. Transforme, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que tenha, como nós dizemos lá no Homem ao Máximo, hombridade. Ou seja, ser semelhante a Cristo. Eu sei que talvez você gostaria de ouvir uma palavra de ânimo, de força, de bênção, de esperança e fé. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que Deus ele nos traz essas bênçãos
através dessa exortação, queridos. Porque a própria palavra de Deus, quando você caminha um pouco mais em Ezequiel, capítulo 36, vai falar a respeito daquilo que Deus há de fazer após Ele dar este coração novo. Tudo que o homem precisa, tudo que aquele povo precisava, Deus estaria dando a eles, mas depois de trabalhar no seu coração, depois de transformar este coração. Você precisa ser abençoado, você precisa ser bênção, mas eu preciso preparar você para esta bênção. Eu preciso te condicionar para esta bênção, senão você é um vaso rachado, e tudo que eu colocar dentro de você vai vazar. Não retém, mas para que eu te faça um vaso produtivo, um vaso que suporte as bênçãos, eu tenho que te quebrar. Eu tenho que mostrar quem verdadeiramente você é. E agora eu tenho que construir algo que tenha condições de suportar tudo aquilo que eu tenho para dar. Como poderia Deus, que te fez um pouco inferior aos anjos, te ver quebrado, te ver rasgado, te ver machucado, e não expor isso a você, não colocar isso diante de você? Se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus, irmãos, porque é o diabo que faz isso. O diabo olha e te vê machucado, ele te olha e te vê quebrado, ele te olha e te vê defeituoso, ele fala: olha, tá bom, continua desse jeito, que você vai conseguir aquilo que você quer. Mas Deus não. Deus vem até nós e fala: você está quebrado, você está rachado, do jeito que você está, você precisa ser reconstruído. E nisso Ele está nos preparando para sermos bênção e para recebermos as bênçãos. Você pode ser uma obra-prima de Deus, porque Deus revelou-nos que nós somos a coroa da sua criação. Mas precisamos ser algo perfeito, qual Deus há de trabalhar. Não é a perfeição que nós imaginamos, mas é a ação de Deus sobre a nossa vida. Porque o que Deus faz é perfeito, irmãos. Quando Deus trabalha, é perfeito. Se não há esta perfeição, é porque não temos pedido. E eu não estou falando a perfeição segundo os teus olhares, segundo aquilo que você quer, mas é a ação de Deus sobre a tua vida, te moldando, transformando. Alguns vão demorar um pouco mais. Alguns vão levar um pouco mais de tempo para isso. Mas o que importa é que há esta permissão da ação de Deus sobre a vida dele. E as bênçãos do Senhor se estabelecerá sobre essa vida. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você ache que essas palavras não sejam palavras de bênção, elas são palavras abençoadoras para a tua vida. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O Senhor nos deixou a sua palavra, pois sabia que existia uma limitação da nossa parte. E Ele deixou esta palavra poderosa para nos libertar, para nos dar condições de enxergar o pecado e viver uma vida que agrade a Ele, uma vida de poder também, uma vida de autoridade. Ele veio para nos ensinar a maneira certa de viver e de desfrutar da vida que Ele preparou para nós. Um novo coração é a manifestação do mais sublime amor e cuidado de Deus. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele, o cuidador da sua vida, sabe o que você tem sido, o que você tem vivido. Ele sabe que você tem condições de dar frutos, e muito frutos. Mas Ele precisa cortar alguns galhos. Ele precisa te podar, para que você gere esses frutos. Então, querido, nesta noite, minha querida, nesta noite,
O Espírito Santo de Deus te convida a ter este encontro com Ele. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração e pede para que você abra este coração para Ele, para que Ele trabalhe da maneira que somente Ele é capaz de fazer. Então você precisa, neste instante, entrar na presença de Deus, clamar a Ele, pedir o favor dEle. O Senhor tem arrancado de nós coisas que roubam a nossa força, as pragas do pecado. Mas Ele quer completar a sua obra. E muitas vezes nós estamos impedindo disto acontecer. Feche os seus olhos. Se coloque na presença de Deus. E peça a Ele: Senhor, sonda o meu coração. Eu preciso compreender verdadeiramente aquilo que eu tenho feito de mal, aquilo que está errado. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu confio em Ti, Deus. E eu sei que o Senhor há de fazer em mim uma obra maravilhosa. Tudo que há de mal em mim há de cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo estou vivendo esta realidade de pecado. Não importa quanto tempo estou aprisionado por essas mentiras, por essas atitudes que não agradam ao Senhor. Nesta noite eu declaro: há poder em Ti, Deus, para me libertar. Há poder em Ti para transformar-me. Há poder em Ti para me dar este coração novo. E eu declaro que eu confio no Senhor. E eu te peço o Teu favor. E eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, que o Senhor trabalhe nesses corações e façam deles corações novos, moldados, transformados pelo Teu poder. Que Deus te abençoe, que Deus opere no seu coração e continue te dando oportunidade de agradá-lo em tudo na sua vida. Amém e amém. Ministério de Louvor.
Amém.